zíper invisível imprime a peça um acabamento impecável. Só este cursor aqui fica à mostra. E quando o cursor é bem na cor do tecido, como aqui, neste caso, fica mais bonito ainda. Aqui eu vou trocar esse zíper onde a cliente estava usando esse macacão lindo numa festa e foi ao banheiro e quando foi fechar o macacão, ele trancou aqui, ó, e rompeu, o zíper estragou. Então ela passou por uma situação bem complicada, teve que arrebentar o zíper para tirar. Isso é muito comum acontecer. Por quê? Este cursor aqui, quando nós colocamos, na verdade, o zíper invisível, nós queremos fazer o mais próximo da cremalheira possível. Cremalheira é esta corrente aqui, ó. Nós procuramos fazer bem próxima dela. Quando fazemos próximo à cremalheira, o cursor passa bem pertinho dos tecidos. Quando nós temos o tecido atravessado, a junção de vários tecidos, cria um volume maior. E aí, o cursor, esta partezinha aqui, pode bater no tecido e daí ele tem um pouquinho mais de dificuldade de passar. Então, assim, ó, no caso deste macacão, que nós temos a pence aqui, que é uma costura atravessada, ou seja, o cursor aqui vai ter que passar por este volume. Aí, chegando aqui na parte da cintura, que nós temos a blusa, mais esse volume aqui. E do outro lado, a blusa, o volume, ainda temos um cinto. Então, o cursor aqui, se ficar muito próximo a este volume de tecido, ele pode trancar. Então, não dá para insistir, tem que observar bem na hora de fechar. Mas é importante, nesses espaços aqui, dar um pouquinho de distância. Nós queremos que seja o mais invisível possível, que fique aparecendo só o cursor, mas para não termos problema, num caso assim, é melhor darmos uma certa distância, porque senão é fato, certíssimo, que esse zíper vai estragar. Ele vai romper aqui, ó, ele vai estragar, tá? Então, eu vou trocar esse zíper agora, vou mostrar para vocês a troca desse zíper e a necessidade de deixar um pouquinho de distância aqui e aqui, para nós conseguirmos passar com o cursor tranquilamente, ok? O primeiro cuidado que nós devemos ter é que a linha seja exatamente na cor do tecido, ou o mais próxima possível, e que a linha da bobina também seja a mesma linha. Então, mesmo estando do avesso, não aparecendo, quanto mais adequada a linha estiver ao tecido, melhor vai ficar o acabamento. Eu vou costurar aqui numa máquina industrial, que é a que eu costumo usar, mas esse trabalho que eu vou ter aqui é exatamente o mesmo que se faz na máquina doméstica. É exatamente o mesmo acabamento, mesmo trabalho. E se vocês observarem aqui, ó, eu tô tendo que fazer o vídeo com uma gatinha no colo, porque ela tá carente. Eu tirei o zíper estragado e ficou alguns fiozinhos aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente faz é limpar bem, tirar todos os obstáculos, todos os fiozinhos, porque às vezes um fiozinho intruso passando pela cremalheira, o cursor passando por cima, ele já pode também dar problema, já pode trancar. Então, tem que deixar tudo bem limpinho aqui assim, ó. Cuidado, então, limpar bem a região que vai ser aplicado o zíper. E o outro cuidado também é trocar a agulha da máquina, colocar uma agulha adequada ao tecido que nós vamos usar. No caso aqui, vai ser uma agulha 12. A minha sugestão antes é posicionar o zíper no local que nós queremos que ele fique e só depois de posicionado, bem colocado, nós usamos o calcador de zíper invisível. Então, eu sigo com um calcador de uso comum. Então, coloco aqui, ó,
esse plástico bem próximo aqui, ó, a divisão, bem nesta partezinha aqui. Coloco aqui assim e posiciono o zíper. Ou seja, venho aqui, ainda não, só tô posicionando o zíper, ainda não tô usando o calcador invisível, para colocar o zíper invisível. Então, eu sigo aqui, ó, vou fazendo esta costura aqui, ó, feito aqui assim, cheguei ao final, não preciso dar retrocesso, porque essa é uma costura alinhável, posicionei aqui, e aqui está, ó, o zíper tá posicionado, mas ainda não está invisível. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para colocar o outro lado do zíper, para posicionar ele, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é que nessa costura que é atravessada, a costura do outro lado tem que coincidir, ó, ela tem que dar exatamente assim. Então, eu pus um risquinho aqui, eu usei uma caneta mágica, ou seja, a hora que eu passar isso aqui, esse risco vai sair, mas ele vai me orientar para eu fazer coincidir essas costuras aqui, ó, vai acertar aqui. Quando eu virar do outro lado, elas têm que estarem lado a lado. O mesmo cuidado eu tenho que ter quando eu largar o zíper aqui em cima. A distância que eu tive aqui, ó, desse plástico na altura do zíper, eu também vou cuidar ele aqui, ó. Então, eu começo com ele aqui assim, ó, nesse limite, venho costurando e aqui eu tenho que dar esse risquinho aqui e sigo costurando. Nesse instante, eu só tô posicionando o zíper, pode ser uma costura frouxa, uma costura tipo alinhável, ela não precisa ser muito resistente, porque depois vai ter uma outra costura por cima, daí sim, com o calcador do zíper invisível, ok? E eu começo aqui, ó, de baixo pra cima, porque aqui na parte de baixo não pode criar nenhuma ruguinha, então eu posiciono de maneira que fique bem alinhado aqui assim, para não criar nenhuma ruguinha. Acerto aqui assim, levanto o calcador, posiciono o calcador arrastando aqui do lado da cremalheira e enxergando aqui, ó, o outro ladinho aqui, ó, do tecido para manter a mesma distância. Um pouquinho de retrocesso e sigo costurando. Vou lá costurando, cuidado que eu tenho que ter, que esta marcaçãozinha que eu fiz tem que dar bem em cima do cruzamento aqui, ó. E o tombamento é pra cima, eu cuido pra ficar pra cima, ó. Então, isso aqui tem que estar bem aqui, ó. E venho costurando. Acomodar, acertar pra ficar bem em cima, costurando e vou levando até a cava e na cava aqui em cima. Então, segue lá. Chegando aqui, ó, o cursor vai me atrapalhar, então cravo a agulha, levanto o calcador, tiro o cursor do meu caminho, para ele não atrapalhar aqui, ó, a chegada, o cursor vai criar um obstáculo, baixo o calcador e sigo costurando aqui, ó. Acerto bem aqui assim, sigo costurando. Tá? Vou dar um retrocesso, mas nesse caso aqui não é a costura reforço, ainda vamos ter a costura com o calcador invisível. E essa sim, tem que ser bem posicionada e bem certinha. Então aqui, ó, eu ainda tô com uma certa distância, agora é que eu vou usar o calcador de zíper invisível, ok? Então, observem aqui, ó, que eu coloquei o zíper no lugar, acertando ali, acertando aqui, mas ainda não tá invisível, e agora eu vou trocar o calcador e vou colocar invisível, ó. Aqui não pode ficar nenhuma ruguinha, aqui vocês percebam um pouquinho de franzido, é que aqui tem a curva do quadril, na hora de acertar ele invisível, esse franzido vai sair, tá? Então, agora nós vamos trocar o calcador de uso geral por um calcador de
zíper invisível. Então, para esta máquina aqui, a máquina industrial, eu tenho esses aqui, ó. Este aqui é um calcador para zíper invisível e também de aproximação. Tem ele aqui no metal e tem ele no plástico também, ó, que desliza melhor. Na malha, em outros tecidos, esse aqui vai deslizar melhor. Também, ó, do mesmo jeito. Depois eu tenho este aqui, ó. Este aqui é um calcador, deixa eu botar o foco aqui, ó. É um calcador de zíper invisível. Eu não gosto muito dele, porque ele ali, ó, ele é meio distante e escapa a cremalheira aqui dentro, e de vez em quando ele acaba não funcionando bem para o zíper invisível. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. É um calcador bem comum, a máquina doméstica também tem esse calcador, e ele aqui, ó, tem uma distância bem boa aqui. Este é o melhor calcador para colocar o zíper invisível nesta máquina aqui. A doméstica também tem esse calcador, ó. Este aqui é da doméstica. A diferença quando vocês que usam a doméstica forem comprar é que o da industrial, ele tem essa parte aqui mais alta que para a máquina doméstica, ó. Mas é exatamente o mesmo calcador, tá? Então, é esse o cuidado. A doméstica, ele é curto, a industrial, ele tem essa haste alta. E aqui estão os calcadores que vocês vão usar na doméstica, ó. Então, este aqui, que é muito bom. A máquina vem com este calcador aqui, ó, Facilita Pro, que eu comprei, e ela veio com este calcador aqui. Ele é ótimo, ele funciona super bem, olha ali, ó, ele tem a distância bem boa, não escapa. Eu julgo esse aqui o melhor. E aí, depois tem esse aqui de aproximação, ó, que é bem bom também, ele funciona super bem. E depois, até algumas Facilita Pro vieram com este calcador aqui, ó, porque tem a haste de engate por pressão. Então, seria este calcador aqui, que também, ó, seleciona os ladinhos e escolhe aqui, ó, para colocar o zíper. Então, esses aqui para máquina doméstica e esses aqui para máquina industrial. Eu vou usar este aqui. Agora, nós vamos colocar o zíper invisível com o calcador adequado. Então, o zíper invisível, nós trabalhamos com ele aberto. Posicionamos aqui nós temos um espacinho onde nós largamos a cremalheira para o lado de cá. E isso é a mesma coisa na máquina doméstica. Então, deitamos aqui a cremalheira, acertamos bem a linguetinha aqui assim, não dá para vocês verem, mas vocês viram antes no calcador. E aí, o cuidado que nós temos que ter, ó, de deitando a cremalheira. Então, nós vamos, ó, fizemos o retrocesso inicial, e aí vamos deitando, derrubando com a mão a cremalheira. O cuidado que tem que ter é que na hora em que vai derrubando a cremalheira, não deixar acumular tecido aqui, ó. Então, tem que derrubar a cremalheira, a corrente do zíper, e ao mesmo tempo puxar o tecido aqui assim, ó. Então, é fazendo essa parte aqui, ó. Vamos costurando aqui. Nesta parte aqui, ó, que tá tombado pro lado de lá, tem que acertar bem, não deixar ele vir pra cá. Então, ó, seguimos aqui costurando. Vamos até o final. Chegou aqui, ó, nesta parte aqui, bem na pontinha, onde está próximo ao cursor, vem o mais próximo possível e dá um retrocesso. Feita essa parte. Então, aqui está um lado, ó, tá bem invisível, e aqui assim, ó, eu procurei deixar uma distancinha um pouquinho a mais, para não prender nesta parte aqui, ó, que é a junção da calça com a blusa. Procurei dar, mas a gente não consegue muita distância. Foi o máximo que eu consegui. Aí, antes de fazer o outro lado, ó, que não tá invisível ainda, é interessante testar se o cursor tá deslizando bem. Porque se ele não tiver, nós sabemos já onde tá o problema, ó. Então, a gente pega aqui assim o cursor e passa e verifica, ó, deslizou bem, não tive nenhum problema aqui, ó, esta parte aqui tá invisível e o outro lado ainda não tá. Agora, nós vamos colocar o outro lado.
vamos fazer o outro lado. Do outro lado também a gente parte de cima para baixo, porque aqui tem o dente impelente e aqui tem o calcador. Então, eles vão empurrando da mesma forma que empurrou do outro lado. Se nós fizermos de baixo para cima, primeiro a distância que altera e segundo empurra diferente, eles não vão ficar da mesma forma. Então, fazemos aqui, ó, colocamos do lado de cá desse biquinho aqui assim, ó, da pontinha que tem no calcador. Peraí que eu prendi o forro, porque nós ainda temos um forro aqui, ó. Colocou aqui, derruba pra cá, ó, joga bem pra cá, ainda não consegui acertar bem, agora sim. E aí, seguimos costurando, ó, sem prender o forro e derrubando, ó, trazendo com a unha um retrocesso, sempre importante o retrocesso pra costura não escapar, sempre trazendo com a unha pra cá, ó, jogando pra cá e costurando, ó. Quando eu chego aqui próximo, eu procuro não fazer muito perto, para não acontecer desse zíper estragar rápido, ó. Então, nesta parte aqui, eu vou tentar fazer uma distância maior. É um pouco difícil, porque o próprio calcador, ele já tem ali uma distância, mas a gente consegue derrubar um pouquinho e fazer uma distância maior. Passou, e eu sigo costurando aqui assim, ó. Aqui assim. E vou novamente até a pontinha aqui assim, ó. Coloco pra cá, chegando aqui, ó, perto ao cursor do retrocesso. Feito, levanto. Agora eu vou fechar o zíper para ver se de fato ele ficou invisível, ó. Esta parte ainda não finalizei, é depois, é por último que nós finalizamos. E aqui assim, ó, eu puxo o zíper para ver se de fato ele vai deslizar com tranquilidade, ó. Então, eu vou puxando. Aqui, ó, é a parte aonde tem a junção, ó, tá bem encaixadinho. E eu deixei um espacinho para circular com mais facilidade. Ele fica todo invisível, mas aqui nós deixamos um pouquinho mais aberto para o cursor deslizar com tranquilidade. E aí, ele vem aqui, ó. Tá fluindo, ou seja, tá passando naturalmente, sem forçar muito, e aqui tá ele, ó, tá bem visível, tá? Só nessa partezinha aqui que eu deixei ele um pouquinho com mais espaço, porque é aqui que normalmente o zíper rompe. Agora eu vou fazer o acabamento do forro e vou mostrar essa finalização aqui pra vocês, ó, esse acabamentinho, este buraquinho aqui que fica aberto, ok? Agora, nós vamos finalizar esse espaço aqui que ficou aberto, que o calcador do zíper invisível não alcançou até aqui. Então, para isso, eu troquei o calcador do zíper invisível por um calcador que também pode ser de zíper invisível e é de aproximação. Ele tá para esse lado. E eu vou querer aproximar esta costura aqui até essa aqui, ó. Aproximação porque ele vai chegar muito próximo aqui ao zíper. Então, eu vou acertar ele aqui assim, em cima da costura já existente, eu largo o calcador. Vou com a agulha bem em cima da costura que já existe ali. Eu vou vir com essa costura reta, puxando o zíper para fora aqui assim, e vou vir até a costura onde encerrou o zíper invisível. Não podemos esquecer do retrocesso no início, venho costurando. Esse calcador tem esse lado aqui, ó, sem volume, ou seja, ele vai aproximar o máximo da costura, e é isso que nós queremos. E venho costurando, ó, bem pertinho aqui assim, ó, bem justinho. Quando eu chegar bem aqui, ó, próximo onde eu já tinha dado o retrocesso, eu faço o retrocesso novamente e pronto, tá? Feita a aproximação, nós fechamos aquele buraquinho. Aqui está a finalização, aonde tinha aquela abertura, aquele buraquinho, eu fiz a costura com o calcador de aproximação. Então, ficou parecendo uma continuidade do zíper. E aqui tá a abertura do bolso, e aqui, ó, segue, não sei se dá para perceber, ó, segue a costura do zíper. Então, ó, aqui tá, aonde eu deixei um pouquinho mais aberto, para o cursor transitar livremente aqui e não estragar com tanta facilidade.
Então, eu abro aqui, quando chega nessas partes que tem a costura atravessada, ele tem um pouquinho mais de dificuldade, então ali tem que ter mais tranquilidade para passar. E ó, aqui tá colocado o zíper. Agora, eu vou só colocar o forro, fazer o fechamento com o forro e vou mostrar para vocês. E daí tá finalizado a troca do zíper, ok? Então, para isso, eu botei o calcador de uso geral novamente. Então, eu cuido aqui assim, ó, eu dobro a parte externa junto ao forro, bem naquela partezinha plástica, dobro aqui assim, acerto bem, forro com o tecido externo, coloco o calcador aqui, o calcador nunca pode subir na cremalheira, porque senão compromete o zíper, e aí eu vou unir forro ao tecido aqui assim, não esquecendo nunca do retrocesso inicial, e vamos acertando aqui, ó, o forro junto ao tecido externo com o zíper no meio. E vai carregando aqui assim, ó. Vem até a pontinha, onde conclui o espaço do forro, na verdade vai ao máximo até, não vai ser possível ir até o final. E vem costurando, ó. Chegou aqui, ó, no espaço que deu, faz o retrocesso e passamos para o outro lado. Do outro lado do zíper, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Só que aí nós temos que entrar por dentro do forro, ó. Aqui tem um buraquinho. No próprio macacão já tem esse espaço aqui, ó, entre o forro e o tecido externo. Então, nós entramos aqui dessa parte do buraquinho, viramos aqui assim, puxamos, ó, todo pelo buraquinho, puxamos a parte que tem que ser costurada, ó. Lembrando sempre de não botar o cursor em cima da cremalheira. E vamos até o final. Prontinho. Finalizado. E eu vou mostrar pra vocês depois como fica. Aqui está, ó. Do lado externo, assim. Visto do lado interno, tá o forro, ó. Ele foi preso no forro, o acabamento tá todo no forro, seguindo até a cintura. Depois da cintura, não tem o forro, ó. Todo o forro, o trabalho do forro foi feito por um buraquinho que tá no próprio macacão, ó. Que ele fica, que normalmente não é fechado, ó. Já veio da indústria assim, ó. Não precisa fechar, pode ficar assim, ó. Faça o trabalho todo por aqui. Fica esta parte aqui e aqui colocado, ó. Viram? E aqui está o novo zíper, feito a troca do zíper. Eu tô com uma modelo um pouco menor que o macacão, então assim, ele não tá esticando, não dá para visualizar bem, ó. Mas aqui, ó, cursor, só vai aparecer o cursor aqui, ó, tá bem visível aqui. E seguimos. Quando chega nesta parte aqui, que tem mais volume de tecido, inclusive tem um casaqueto por cima do macacão preso aqui assim, ou seja, temos volume de tecido aqui. Aqui eu dei um espacinho maior, eu procurei deixar mais aberto, não tá tão invisível. Isso aqui foi pensado para ficar assim, para o cursor conseguir passar por aqui, que aqui é a parte mais frágil, é onde mais costuma estragar, ó, como eu falei anteriormente, ó, bem nesta divisão de tecidos e de excesso de tecido. Descemos aqui colocando, outro cuidado que a gente tem que ter aqui, ó, de não criar uma nervura, ó, nesta parte aqui que encerra o zíper, que a gente faz o acabamento, não ficar uma nervura. E aqui está o zíper invisível colocado, onde só o cursor que chama a atenção.